Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar essa peseira em crochê. Eu vou utilizar como peseira, mas você pode utilizar como manta para sofá, dá para utilizar como tapete também, e é bem fácil mudar aqui a largura e comprimento da peça. A minha peça tem 47 centímetros de largura, 2,94 m de comprimento, isso contando o comprimento do tassel, mas no vídeo eu ensino você a fazer com a largura e o comprimento que você precisar. Pode utilizar o barbante da espessura que você quiser, pode utilizar lã, pode utilizar o fio que você quiser e pode seguir o mesmo passo a passo que eu ensino você a fazer com o comprimento, independente do tipo de fio. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras e dos pontos mais importantes. Então o vídeo tem capítulo, é só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço que abre os capítulos para você ir direto no ponto que você precisa esclarecer as dúvidas. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo ponto baixo de carreira única, por isso eu preciso deixar uma sobra de fio aqui no início, mas você pode fazer a primeira carreira com correntes e depois voltar fazendo ponto baixo. O importante é que o total de pontos seja múltiplo de 16 mais 1. No meu trabalho, por exemplo, eu vou fazer um total de 241 pontos. Por quê? 240 é múltiplo de 16, 15 vezes 16 dá 240, com mais 1, 241. Se você não gosta de matemática, não gosta de fazer conta, não se preocupe, eu ensino você a fazer sem precisar fazer essas contas todas. Eu já sei que com esse fio, o meu ponto fica com mais ou menos 1 centímetro de distância, ou seja, o ponto baixo tem mais ou menos 1 centímetro. E eu preciso fazer essa manta com 240 centímetros, ou seja, 240 pontos, tá? Isso é o mais próximo de 2,5 metros, que depois a gente pode completar com um tassel, por exemplo. Então, para o ponto baixo de carreira única, eu preciso deixar 3 vezes esse comprimento. Se ela vai ficar com mais ou menos 2,5 metros, eu preciso deixar 3 vezes 2,5 metros, ou seja, dá 7,5 metros. Por segurança, eu vou deixar 8 metros, tá? Então, veja que eu vou medir aqui 1 metro de fio, olha, 1 metro, e agora eu vou medir isso aqui 8 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de fio. Isso aqui para deixar sobrando aqui no início, porque eu vou fazer o ponto baixo de carreira única, tá? Então, olha, a sobra de fio eu deixo aqui para o lado da mão e posiciono o fio que vem do novelo assim, olha, para trabalhar o ponto baixo de carreira única. Veja que eu vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada. Vou segurar a laçada, buscando o fio que vem do novelo, eu passo na laçada, formando assim, olha, uma corrente. Só que eu vou apertar bem essa corrente para usar só a laçada que está na agulha. E o ponto baixo de carreira única, primeiro, eu vou laçar o fio que está sobrando, olha, laçar na agulha, assim eu fico com 2 laçadas para formar um ponto baixo. E com o fio que vem do novelo, eu passo nas 2 laçadas, formando o primeiro ponto baixo, assim, olha. Então, vou laçar o fio que eu deixei sobrando, faço 2 laçadas. Pego o fio que vem do novelo, passo nas 2 laçadas e formo mais um ponto baixo. Como que eu faço para trabalhar múltiplo de 16 sem precisar fazer as contas? Não é múltiplo de 16 mais 1? Então, olha, um ponto baixo e agora eu vou trabalhando de 16 em 16 pontos até completar o comprimento que eu preciso. Então, se eu fizer assim, olha, eu fiz um ponto, agora eu vou contar 16 a partir do segundo. Então, completando aqui 16 pontos, eu posso parar caso eu queira. Se não, eu acrescento mais 16, ou sigo acrescentando mais 16, tá? Sempre de 16 em 16. Veja que depois que aumenta um pouquinho a quantidade de pontos, fica mais fácil trabalhar, não precisa ficar pegando o fio que está sobrando para laçar na agulha, desse jeito. Esse movimento fica bem mais fácil, basta segurar os 2 fios desse jeito e introduzir a agulha entre os 2 fios, pegando primeiro o que eu deixei sobrando. Depois, busca o que vem do novelo e passa nas 2 laçadas para formar o ponto baixo. Deixa eu refazer esse último aqui que eu peguei só metade do fio. Então, olha. Veja que eu não preciso mais ficar pegando, soltando a mão para fazer essa laçada. Com a própria agulha,
eu já pego o fio que está sobrando, puxo para formar o mesmo comprimento e faço o ponto baixo. Como eu disse, no meu eu vou fazer um total de 241 pontos baixos nesse cordão inicial, mas se você quiser é só acrescentar mais 16 ou diminuir 16 correntes aqui, 16 pontos baixos, e pode seguir o mesmo passo a passo. Já estou completando um total de 241 pontos baixos no cordão inicial. Veja que ainda sobrou um pouco de fio aqui no meu cordão. Se no seu sobrar muito fio, você quiser, pode adicionar mais 16 correntes, assim ele fica mais comprido aqui no final. Mas veja que após completar 241 pontos baixos, eu vou pegar só o fio que sobrou e vou passar nessa laçada que está na agulha. Então pego somente o fio que está sobrando, passo na laçada, puxo o fio totalmente, e aqui olha, eu puxo a ponta de fio que vem do novelo, ajusto as duas pontas para prender e finalizar assim com 241 pontos baixos. Aqui no meu cordão, olha, veja que a cada 50 pontos eu coloquei um marcador para facilitar a contagem. Assim, se eu errar a contagem de quantas correntes eu estou fazendo, né, quantos pontos baixos, eu volto só no marcador, não preciso reiniciar. Então, olha, a cada 50 eu coloquei um marcador, mas eu completei um total de 241 pontos baixos no cordão inicial. Após finalizar esse cordão inicial, então eu vou considerar a carreira de ponto baixo como a primeira carreira. Então, a segunda carreira eu já começo a fazer o ponto fantasia. E aí, todos esses pontos eu vou seguir repetindo essa sequência até formar a largura do trabalho. Então, veja que eu vou voltar aqui, olha, no último ponto, vou introduzir a agulha no último ponto baixo, vou buscar o fio que vem do novelo, puxo para frente para formar uma laçada. Vou fazer a mesma coisa com essa sobra de fio, olha, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo lugar, e vou buscar a sobra de fio para formar uma laçada também. Assim eu faço o ponto baixo com duas laçadas. Olha, eu tenho duas laçadas, vou pegar as duas e vou ajustar aqui para fazer um ponto baixo. Busco o fio que vem do novelo, passo nas duas laçadas formando um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo, veja que eu já não vou mais trabalhar com a ponta de fio que eu deixei sobrando, tá? Vou deixar essa ponta desse tamanho mesmo, depois eu faço o arremate. Vou no próximo ponto, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo também. Então, o início da segunda carreira, eu faço 2 pontos baixos e não tem corrente de intervalo entre um ponto e outro. Agora eu vou começar a fazer corrente de intervalo entre os pontos. Então, uma corrente de espaço, vou pular um ponto, no próximo eu vou fazer meio ponto alto. Então, veja que eu vou laçar o fio na agulha, vou buscar o fio, temos 3 laçadas, e agora eu vou passar nas 3 laçadas de uma só vez para formar meio ponto alto. Uma corrente de espaço, vou pular um ponto, vou no próximo e aqui eu vou fazer ponto alto. Então veja que eu vou alongar um pouco mais e vou fazer ponto alto. Uma corrente de espaço, vou pular um ponto, vou laçar 2 vezes na agulha para fazer um ponto alto duplo. Então olha, após a corrente, laço 2 vezes, vou pular um ponto, vou no próximo, vou buscar o fio, esse é um pouco mais alongado para ficar duplo, olha, eu vou tirar de 2 em 2 laçadas, alongo um pouquinho, tiro de mais 2, alongo um pouquinho, tiro das últimas 2. Uma corrente de espaço, vou fazer novamente ponto alto duplo, então veja que eu vou laçar 2 vezes o fio na agulha. Vou pular um ponto, vou no próximo e vou fazer do mesmo jeito, olha. Puxo um pouquinho, passo em 2 laçadas, mais um pouquinho, passo em 2, mais um pouquinho, passo nas outras 2. Uma corrente de espaço, agora eu vou voltar fazendo ponto alto, meio ponto alto e ponto baixo. Então, olha, depois dos que fiz aqui os 2 pontos altos duplos, vou fazer uma laçada só na agulha, pulo um ponto, vou fazer ponto alto. Uma corrente de espaço, pulando um ponto, vou fazer meio ponto alto. Então veja que eu lacei o fio na agulha, vou no próximo. Aqui, olha, no meio ponto alto eu passo nas 3 laçadas de uma só vez. Uma corrente de espaço, vou pular um ponto e vou fazer ponto baixo. Novamente, uma corrente de espaço, pulo um ponto e faço ponto baixo. Veja que esses pontos aqui no meio
da peça tem uma corrente de espaço, tá? Só esse aqui do início que não tem a corrente de espaço entre um ponto e outro. Então a sequência é essa, olha. Após esse ponto baixo, vou fazer uma corrente, meio ponto alto. Uma corrente, ponto alto, sempre pulando um ponto. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto duplo. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto duplo novamente. Uma corrente, faço ponto alto. Uma corrente, meio ponto alto. Uma corrente, ponto baixo. Uma corrente, ponto baixo. Sempre pulando um ponto de base também. Então eu vou repetir essa sequência para você ver, olha. Uma corrente, meio ponto alto. Então pulo um ponto, faço meio ponto alto. Uma corrente, no próximo eu faço ponto alto. Uma corrente, vou fazer ponto alto duplo. Então lacei o fio 2 vezes na agulha, pulo um ponto, vou fazer o ponto alto duplo. Sempre tirando de 2 em 2 e alongando um pouquinho para ele ficar bem mais alto, olha, do que o ponto alto. Uma corrente, novamente ponto alto duplo. É a mesma sequência que eu tenho ali no início. E é essa mesma sequência que eu vou seguir até o final. Aqui, olha, deixa eu reposicionar o fio aqui na agulha para fazer o ponto alto duplo. Uma corrente, ponto alto. Pulo um ponto, vou fazer ponto alto. Ele ficar baixando assim, olha, entortando é normal, tá? Depois, quando fizer as próximas carreiras, é que ele toma a forma direitinho. Após o ponto alto, faço uma corrente e faço meio ponto alto. No meio ponto alto, eu sempre seguro assim, olha, firme aqui o cordão bem no meio para passar tudo nas 3 laçadas. Uma corrente, pulo um ponto, vou fazer ponto baixo. Novamente uma corrente, pulo um ponto e faço ponto baixo novamente. E agora é só seguir repetindo, olha, a mesma sequência até o final do cordão. Se você fez tudo direitinho, no final eu vou terminar fazendo 2 pontos baixos sem corrente de espaço, para ficar igual esse início aqui, tá? Então eu vou seguir repetindo essa sequência, olha. Tem ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, tem do mesmo jeito, olha, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo. Então, vou repetir, meio ponto alto, ponto alto duplo, novamente ponto alto, meio ponto alto e vamos para os pontos baixos. Vou fazer até chegar no final do cordão para mostrar para você o resultado e como continuar fazendo o seu trabalho. Já estou chegando no final do cordão, fazendo a sequência sempre do mesmo jeito. Olha, fiz ponto alto, vou fazer ponto alto duplo e sempre pulando um ponto, né? Faço a mesma sequência. Olha, estou fazendo aqui o primeiro ponto alto duplo da sequência, uma corrente de espaço, o segundo ponto alto duplo, também pulando um ponto. Se você fez tudo certinho, se o cordão inicial é múltiplo de 16 mais 1, então aqui no final, olha, vai dar certo chegar com 2 pontos baixos juntos, tá? Aí os últimos 2, sem corrente de espaço. Aqui eu já estou fazendo o ponto alto, né, após os pontos altos duplo. Uma corrente de espaço. Vou fazer meio ponto alto, pulando um ponto de base também. Aqui eu passo em todas as laçadas. Uma corrente de espaço. Sobraram só 3 pontos, olha, eu vou pular um e vou fazer 2 pontos baixos sem corrente de espaço. Então, pulando um ponto, faço o primeiro ponto baixo. Esse último aqui talvez dê um pouco mais de trabalho, mas olha, vou pegar assim, deixando os 2 fios na parte de baixo. Vou buscar o fio. Aqui eu até viro ele assim um pouquinho. Vou pegar aqui todos os fiozinhos. E faço ponto baixo aqui no final também. Então assim eu completo, olha, a segunda carreira sempre repetindo a mesma sequência, tá? Após os pontos baixos, meio ponto alto, ponto alto duplo, são 2, ponto alto, meio ponto alto e vem os pontos baixos. Aqui no meio tem sempre uma corrente de espaço e assim eu finalizei a segunda carreira. Vou começar a terceira carreira e ela é feita com ponto baixíssimo, então veja que eu vou fazer uma corrente
E antes de virar o trabalho, eu vou introduzir a agulha pegando esse fio aqui, olha, do último ponto baixo. Por quê? Eu vou virar o trabalho, mas eu vou fazer os pontos sempre pegando em um dos fiozinhos somente. Veja que em cima dos pontos baixos nós temos 2 fios. Isso é bem fácil visualizar, né? Mas eu vou pegar sempre o fiozinho que fica mais próximo do dedo que está posicionado o fio para trabalhar. Então, pegando só esse fio, esse primeiro eu vou fazer em 2 fases, mas é ponto baixíssimo, tá? Aqui, olha, se buscar, passar nas 2 laçadas de uma só vez. Mas o primeiro fica mais fácil fazer assim, olha, passa, ainda a mesma laçada você passa na que está na agulha. Vamos no próximo, olha, vou buscar o fio e passar tudo de uma vez. No próximo também, busco o fio, passo tudo de uma vez. E assim eu sigo até o final da carreira, tá? Aqui, olha, pegando também, olha, na corrente de espaço, do mesmo jeito. Vou pegar em todos os pontos, que na verdade aqui na parte de cima os pontos são exatamente iguais, olha. Ponto alto, corrente, ponto alto duplo, mas nós temos sempre esses 2 fios aqui na parte de cima. Então, sempre do mesmo jeito, pegando somente o fiozinho mais na parte de trás, eu vou fazer ponto baixíssimo até o final. Teremos sempre a mesma quantidade do cordão inicial. Como no meu tem 241 pontos baixos, no final, se você contar a parte de cima aqui desses pontos, olha, teremos a mesma quantidade de 241. Eu vou seguir até o final do cordão, e aí eu mostro para você como finalizar a carreira e começar a próxima também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos. Esse aqui já é o último ponto, olha, então fica exatamente igual ao cordão inicial, com um total de 241 pontos. Se você contasse na parte de cima, pode conferir que tem a mesma quantidade. E aqui, olha, na frente do trabalho, no lado que nós temos os pontos, né, como frente, o ponto, essa última carreira, fica igual à primeira aqui, como se fosse ponto baixo de carreira única. Fica do mesmo jeito e assim eu finalizo, então, mais uma carreira. Na próxima carreira, quando eu virar o trabalho, eu vou fazer os pontos pegando assim, olha, esses 2 fios que ficam aqui, o de cima, né, da carreira de cima, mais esse fio que eu deixei sobrando aqui na frente. Em cada um dos pontos nós temos sempre, olha, um fio junto com esse que eu deixei sobrando aqui na frente. Então aqui, olha, após o último ponto baixíssimo nessa última carreira, eu vou fazer uma corrente só para deixar aqui na lateral. Não vou utilizar essa corrente, só deixar ela sobrando. Mas antes de virar, eu já vou pegar esses 2 fios aqui então para fazer o próximo ponto, olha. Veja que eu vou deixar a agulha já posicionada. Agora sim, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Mas eu vou completar a altura de um ponto alto duplo, então após o ponto baixo eu vou fazer mais 3 correntes. Isso porque no meu ponto, com 3 correntes, ele fica da altura de um ponto alto duplo. Se o seu ponto for mais alongado, pode fazer mais correntes. Se for mais baixo, pode fazer só 2 correntes, por exemplo. No meu caso, essas 3 correntes, então, após o ponto baixo, formam o primeiro ponto alto duplo. E eu preciso fazer mais um ponto alto duplo na direção do segundo ponto baixo. Então, veja que eu vou laçar o fio na agulha 2 vezes, vou no próximo ponto, não preciso pular nenhum, né? Os pontos aqui foram feitos sem corrente de espaço. E também pegando os 2 fios aqui, olha. Fio mais no avesso dessa última carreira, junto com o fio que eu deixei sobrando da carreira anterior. Então aqui eu vou fazer ponto alto duplo novamente. Vou pegar aqui os 2 fiozinhos. Isso. Vou passando de 2 em 2 laçadas para formar o ponto alto duplo. Ficou assim, olha. Então, o início dessa carreira com 2 pontos altos duplos. Vai ser sempre intercalando. Uma carreira igual a essa segunda, começando com ponto baixo, e a outra começando com ponto alto duplo. Na próxima, já começa novamente com ponto baixo. Agora eu vou fazer os pontos fazendo a corrente de espaço. Então, uma corrente de espaço, e lembra que após os pontos altos duplos, nós temos ponto alto, meio ponto alto, depois os pontos baixos. Vou fazer a mesma sequência. Então, pulando um ponto, vou fazer ponto alto. Após o ponto alto, faço uma corrente e vou fazer meio ponto alto. Pulando um ponto, vou no próximo, faço meio ponto alto. E vou seguir a sequência, eu vou fazer uma corrente de espaço e agora faço ponto baixo. Olha, pulo um ponto, vou no próximo, faço ponto baixo. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço ponto baixo novamente.
pegando os dois fios lá no avesso, do mesmo jeito, olha. Agora eu vou começar a sequência novamente, olha. Uma corrente, meio ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto duplo. Vou seguir a mesma sequência, então, após os pontos baixos, uma corrente, meio ponto alto. Se você olhar nas carreiras que já foram feitas, você acaba errando, né? Porque eles ficam desencontrados para dar esse efeito aqui. Então, para não errar, siga a sequência que nós fizemos aqui na segunda carreira. Meio ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, vou fazer agora ponto alto duplo. Então, preciso laçar o fio 2 vezes na agulha. Passando de 2 em 2 para fazer o ponto alto duplo. Uma corrente de espaço, novamente, olha, 2 laçadas na agulha, pulo um ponto, faço ponto alto duplo. E vou seguir a sequência. Após os pontos altos duplos, uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto. Veja que a sequência não muda, só mudou o início ali porque nós estamos fazendo os pontos na direção contrária, né, para dar esse efeito de onda, olha. Após o ponto alto, uma corrente, meio ponto alto, sempre pulando um ponto. Uma corrente, após o meio ponto alto, nós temos os pontos baixos. E os pontos baixos, se você quiser conferir se está dando tudo certo, eles ficam na direção do ponto alto duplo e vice-versa. Olha, ponto baixo na direção do ponto alto duplo, uma corrente, novamente ponto baixo na direção do próximo ponto alto duplo. E aqui, olha, o ponto alto duplo ficou na direção do ponto baixo. Aqui também, olha, com uma corrente de espaço pulando um ponto. Então agora é só seguir repetindo a sequência do mesmo jeito. É o que nós fizemos aqui, só está em posição contrária, mas é só seguir fazendo até o final. Quando chegar no final da carreira, é só voltar fazendo os pontos baixíssimos em cima de todos os pontos como nós fizemos na carreira anterior. Como é só repetição, então eu vou fazer a carreira completa, vou voltar com ponto baixíssimo e depois eu já mostro como começar a próxima carreira. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos. O último ponto baixíssimo, olha, fica na terceira corrente das 3 que eu fiz aqui para completar a altura do ponto alto duplo. Então, olha, eu venho na terceira corrente e faço ponto baixíssimo aqui também, finalizando mais uma carreira. E veja que eu tenho os pontos baixíssimos em cima aqui da carreira, então o mesmo total que eu fiz no cordão inicial. Vou começar a próxima carreira e eu preciso intercalar, né? Olha, na carreira anterior eu fiz ponto alto duplo, então na próxima carreira eu começo com ponto baixo, igual eu fiz na segunda carreira. Vou fazer uma corrente para ficar aqui na lateral. E antes de virar o trabalho, eu vou introduzir a agulha pegando os 2 fios aqui do avesso, né, da parte que eu vou trabalhar pegando 2 fios, então eu já introduzo a agulha para facilitar antes de virar o trabalho. E quando virar o trabalho, vou buscar o fio, fazer aqui a segunda laçada e já faço o primeiro ponto baixo. Lembra que no início da segunda carreira nós temos uma sequência com 2 pontos baixos? Então fiz o primeiro, vou no próximo, olha, pegando os 2 fios aqui também, e faço o segundo ponto baixo. Então essa carreira é uma repetição da segunda carreira. A mesma sequência que eu fiz aqui, eu vou começar a repetir nessa carreira. Então após os 2 pontos baixos, vou fazer uma corrente, vou pular um ponto e vou fazer meio ponto alto. Olha, pulo um ponto, faço meio ponto alto. Seguindo a mesma sequência, faço uma corrente de espaço e vou fazer ponto alto. Uma corrente de espaço, agora vou fazer a sequência com 2 pontos altos duplos, mas aqui no meio tem a corrente de espaço, né? Então fiz uma corrente, pulo um ponto, vou fazer o primeiro ponto alto duplo. Aqui, olha, quando ele vai aumentando, né, a largura do trabalho, talvez fica mais fácil segurar na agulha assim, como se fosse segurando uma faca, tá? Para facilitar aqui, para confeccionar os pontos. Então, vou fazer ponto alto duplo, uma corrente de espaço,
Vou pular um ponto, vou fazer novamente ponto alto duplo. Veja que eu já estou segurando a agulha assim para facilitar. Olha, pulo um ponto, vou no próximo. E faço ponto alto duplo aqui também. Ainda seguindo a mesma sequência, olha, depois faço ponto alto, depois meio ponto alto. Então, uma corrente de espaço, vou fazer um ponto alto agora. Pulo um ponto, faço ponto alto. Uma corrente de espaço, meio ponto alto. Sempre pulando um ponto de base também. Aqui, olha, se ficar mais fácil, passa em duas e depois já puxa e passa na terceira laçada. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, vou fazer ponto baixo. Uma corrente de espaço, faço o segundo ponto baixo também pulando um ponto de base. Veja que eu tenho a mesma sequência aqui, ou seja, eu vou seguir repetindo a mesma sequência. Quando chegar no final, eu volto com ponto baixíssimo e repito a quarta carreira, né? Essa sequência começando aqui com ponto alto duplo. Então, essas carreiras vão sempre se repetir. Eu vou fazer 4 carreiras com essa cor. Já fiz uma, duas, eu digo assim, as carreiras de ponto alto duplo, tá? Então, fiz uma, duas, vou fazer a terceira, vou voltar com ponto baixíssimo e fazer a quarta sequência assim também. Depois eu faço a troca de cor, que é super fácil, aí eu ensino para você. Como é só repetição, eu vou fazer as próximas sequências aqui para mostrar para você o resultado. Mas é sempre repetição dessas carreiras que eu já fiz. Já estou chegando no final de mais uma carreira. Essa aqui, olha, é feita com ponto baixíssimo. E o ideal para fazer a troca de cor é justamente quando termina a carreira de ponto baixíssimo. Aqui o último ponto, então, feito na direção do ponto alto duplo, né, formado por um ponto baixo e 3 correntes. Então, na última corrente, vou fazer ponto baixíssimo. Deixa eu até ajustar um pouco mais essa última laçada e fazer o ponto baixíssimo. Então, olha, na frente do trabalho fica com esse efeito. E eu estou aqui no avesso da peça. Só que aqui eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança e vou cortar para fazer a troca de cor. Todas as carreiras, independente da cor, são feitas do mesmo jeito. Então, veja que eu vou puxar aqui o fio totalmente e para travar ele, para não ficar soltando, vou introduzir a agulha no mesmo lugar. Vou buscar esse fio e puxar novamente aqui, olha, no último ponto, assim ele fica bem preso. Depois eu mostro para você como fazer o arremate. E para começar com uma cor diferente, veja que eu vou deixar uma sobra de fio suficiente também, aqui olha, para fazer o arremate com segurança. E vou começar no último ponto também, como se eu estivesse terminando aqui. Então introduzo a agulha no último ponto, vou buscar o fio na cor que eu vou trabalhar a próxima etapa. E vou fazer uma corrente. Aqui olha, para ficar bem travado, você pode passar a ponta de fio entre a agulha e o fio que vem do novelo e fazer uma corrente. Para começar a próxima carreira, é como se não tivesse feito a troca de cor. É só voltar aqui no último ponto baixo, pegando os 2 fios. Aqui, olha. Do mesmo jeito, como se estivesse trabalhando com a mesma cor. Vou virar o trabalho. E se na última carreira eu fiz ponto alto duplo, então eu começo a próxima carreira fazendo ponto baixo. Então veja que eu vou buscar o fio e vou fazer ponto baixo. As pontas de fio aqui, depois eu ensino para você fazer o arremate. O próximo ponto baixo também não tem corrente de espaço, então veja que eu vou só pegar os 2 fios, aqui olha, e vou fazer ponto baixo aqui também. Agora eu começo a fazer os pontos com uma corrente de espaço, então uma corrente, vou fazer meio ponto alto. Você vai ver que eu só mudei a cor, mas a maneira de fazer e a sequência que eu vou seguir é a mesma. Olha, meio ponto alto, uma corrente de espaço, vou fazer ponto alto, uma corrente de espaço, vou trabalhar 2 pontos altos duplos, né? Mas dessa vez tem corrente de espaço entre um e outro. Então faço ponto alto duplo, uma corrente, novamente ponto alto duplo, pulando um ponto, passo aqui de 2 em 2,
Olha, continuo a mesma sequência. Aliás, essa sequência aqui é a mesma que eu fiz aqui no início, né? A segunda carreira. Depois dos pontos altos duplos, uma corrente, vou trabalhar ponto alto, pulando um ponto, faço ponto alto, uma corrente, meio ponto alto, uma corrente de espaço e vou trabalhar ponto baixo agora na direção dos pontos altos. Então, olha, já fiz a troca de cor, agora é só seguir repetindo até atingir a largura, né? Nós estamos trabalhando no comprimento da peça e agora eu vou seguir intercalando cores assim até atingir a largura que eu preciso. Mas veja que eu faço a mesma sequência e sempre que chegar no final da carreira, volta com ponto baixíssimo para o início aqui e recomeça aqui a sequência. Eu vou fazer então até atingir a largura que eu preciso aqui para esse trabalho e aí eu mostro para você o resultado e como fazer o arremate das pontas de fio. Veja que eu segui repetindo as carreiras, fazendo a troca de cor, até completar a largura que eu preciso aqui para o meu trabalho. Deixa eu medir aqui para você ver com quanto eu fiz de largura aqui a minha peça. Vou medir na lateral, porque tem essa parte mais alta, mas em compensação aqui, olha, na outra lateral tem a parte mais baixa. Então, tanto faz você medir aqui, né, nessa direção, temos 47 centímetros, quanto medir aqui na borda, olha, 47 centímetros também. Mas se você quiser fazer mais larga, se quiser seguir fazendo, né, para formar um tapete, por exemplo, um tapete grande para a sala, é só seguir repetindo as etapas do mesmo jeito. Eu fiz sempre a mesma quantidade de carreiras e sempre fazendo a troca do mesmo jeito. Veja que as pontas de fio também ficou tudo de um lado, né? Do outro lado não temos ponta de fio aqui para fazer arremate. Se você quiser só fazer o arremate dessas pontas de fio e deixar a lateral lisa, né, desse jeito, não precisa bico de acabamento, olha, fica perfeita aqui a lateral, não fica torta, né, então você pode utilizar ela desse jeito aqui, sem bico de acabamento. Se você quiser colocar o tassel também é bem fácil, aí nesse caso você nem precisa cortar essa sobra de fio, você pode juntar, conduzir, olha, até onde vamos colocar o tassel e deixar a ponta de fio aqui, sem precisar fazer arremate, tá? Agora, se quiser arrematar, você pode colocar numa agulha de tapeceiro, aí nesse caso fica mais fácil fazer o arremate se você dividir esse fio em 3 partes, por exemplo, assim, olha, deixando ele mais fino, né? 3 partes, assim facilita para você colocar na agulha de tapeceiro e costurar para fazer esse arremate. Aqui, olha, eu vou costurar, eu vou fazer o arremate de um desses fios aqui só para você ver, mas no meu eu vou colocar tassel, então eu não vou fazer, eu vou só costurar ele para você ver como que dá para esconder essa sobra de fio, e aí você pode fazer com todas as outras pontas, inclusive aqui, olha, eu dividi em 2, mas ainda dá para dividir esse outro fio em mais 2 novamente, para ficar mais fino assim. Esse lado é o que nós vamos utilizar como frente da peça, e o outro, né, que não tem esses relevos, nós vamos utilizar como avesso, então vamos dar prioridade de fazer esse arremate no avesso, mas aqui, olha, nesse acúmulo de pontos, você pode costurar esse fio de um lado para o outro, só não costurar ele muito distante um do outro, assim, olha, puxando para um lado, no outro ponto, sempre acompanhando a mesma direção, para não ficar aparecendo na frente da peça, e depois você pode costurar ele saindo lá no avesso, assim, olha. Saindo no avesso da peça, você pode seguir costurando um pouco mais ainda no avesso aqui, utilizando os fios do avesso da peça, né, nesse acúmulo de pontos. Por exemplo, aqui, olha, você pode descer costurando e depois esconder um pouco mais nesses outros fios, dividir esse fio em 2, amarrar bem e cortar sobras. Eu vou continuar escondendo, vou colocar ele na agulha novamente para você ver como é fácil. Olha, segue aproveitando. Eu tenho aqui um fio vindo nessa direção, então eu posso costurar assim para ele acompanhar o mesmo ponto. Vou pular um fio aqui e costurar ao contrário para ele não ficar aparecendo lá na frente. Vou continuar acompanhando mais alguns pontinhos. E aqui, olha, veja que eu vou dividir o fio em 2, esse que está na agulha. Eu vou fazer assim com todos, né? Se eu dividir o fio 24 em 3, assim, depois, na hora de esconder, eu divido ainda em 2 para poder dar um nó e ele não ficar volumoso. Se eu amarrar
o fio sempre muito grosso, vai ficar volumoso aqui na frente também, ou no avesso, perdão, né? Então aqui, olha, eu vou passar em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer esse nó. E aqui eu posso fazer 2 nozinhos. Olha, faço um nó. Então, além de esconder em todo esse acúmulo de pontos, aqui eu consigo fazer esse arremate sem ele ficar aparecendo, olha. Do mesmo jeito, eu vou fazer com as outras pontinhas de fio. Então, para cada um desses fios aqui, olha, eu só dividi e escondi só uma parte do fio, né? Eu vou fazer do mesmo jeito, dividir aqui novamente em 2, esconder do mesmo jeito, posso fazer assim com todas as pontas de fio, que não vai ficar aparecendo aqui na lateral e no avesso da peça também, olha, não dá para saber onde fez o arremate. Como eu disse, se você quiser esconder as pontas de fio, você pode fazer assim com todas elas. Mas eu vou deixar essas pontas de fio aqui desse lado, porque eu vou fazer o arremate com o tassel. Então vou mostrar para você agora como fazer o tassel aqui na borda dessa peseira. Para fazer o tassel, eu vou utilizar um pedaço de papelão como medida. E eu só fiz o seguinte, eu vi mais ou menos o comprimento que eu quero o tassel, então vou fazer um tassel bem grande, deixar até um pouquinho passando para que eu possa cortar e acertar todos eles. E depois, olha, veja que eu vou colocar o fio aqui no meio e vou fazer 4 voltas para cada tassel. 2, 3, 4 voltas. Aqui, olha, veja que eu vou cortar na direção da ponta de fio aqui para não perder muito fio. Então aqui basta cortar os 4, assim, olha. Para cada tassel eu vou precisar de 4 fios assim, tá? E aqui, olha, na direção de cada uma das cores eu vou fazer 2 tasséis. Um aqui, outro, sempre na direção do ponto alto duplo. Nesse natural também, olha, 2 tasséis. Aqui também, tá? Então, eu vou fazer 4 fios assim para cada um tassel. E para fazer o arremate do tassel, eu vou fazer um fio maior, com o dobro do comprimento. Veja que eu vou fazer 2 voltas, olha, 1, 2, só que eu não vou cortar todos os fios. Eu vou cortar só o fio que vem do novelo, olha, somente esse aqui, para que ele fique com o dobro do tamanho. Então, eu tenho para cada tassel um fio com o dobro do tamanho dos outros 4, tá? Assim eu consigo fazer o arremate do tassel. E assim eu vou cortar esses fios para cada tassel que eu vou fazer aqui na borda do trabalho. Quando chegar aqui nesse natural, né, no cru, eu vou cortar também do fio cru, do mesmo jeito. E mesmo nessa lateral aqui onde nós já temos as pontas de fio, também do mesmo jeito. Vou continuar cortando a mesma quantidade, 4 fios menores e um com o dobro do tamanho para cada tassel. Agora eu vou mostrar para você que nessa lateral onde nós temos a sobra de fio, eu preciso puxar os fios da mesma cor para que ele fique na metade do ponto alto duplo. Assim, olha, veja que esses 2 aqui eu já puxei, ele já está aqui na metade do ponto alto duplo. Mas não fica aparecendo, olha, onde o fio está sendo conduzido, então ele não fica voltando muito fácil. Eu vou fazer com todas as cores aqui, olha, com todos os fios, vou fazer sempre do mesmo jeito. Para isso eu utilizo aqui uma agulha de crochê. Posso puxar, por exemplo, passando dentro desses fios aqui, ou posso puxar também pelo avesso. O objetivo é sempre puxar o fio para não deixar ele aparecendo muito, né, onde nós estamos conduzindo esse fio. Então, quanto mais próximo do ponto, né, que você passar aqui da laçada, mais escondido ele fica. Então, veja que eu vou passar aqui para ele ficar bem discreto nessa direção. Depois eu vou passar aqui, olha, puxando dentro desse fio para que ele fique mais ou menos na metade. E também não fica aparecendo onde eu fiz essa condução. Desse jeito aqui já dá para esconder, ele já fica discreto e a gente não fica vendo a condução desse fio. Quando ele está assim na frente, é só tentar acompanhar onde nós já temos o mesmo desenho de fio. Aqui, olha, eu vejo que tem esse fio passando aqui por cima, então eu posso tanto puxar ele aqui por cima, quanto puxar ele lá para o avesso e trazer ele para o avesso também, olha. Se você quiser, pode, por exemplo, introduzir a agulha em um dos pontos aqui no avesso na mesma direção, puxar o fio, porque às vezes se passar por cima de muitos pontos ali, né, pode ficar aparecendo onde puxou o fio, olha. Aqui eu puxo ele para o avesso, agora eu vou puxar ele para chegar na metade do ponto alto duplo. O ponto alto duplo dessa lateral é sempre formado por 2 correntes, então facilita bem. Aqui, olha, eu vou puxar no outro ponto. Olha. E vou fazer assim com todas as outras pontas de fio também. Veja que eu passei todos os fios, deixei eles na direção da metade do ponto alto duplo, assim a gente consegue fazer o tassel e já fazer o arremate dessa ponta de fio também.
Aqui, olha, como eu disse, para cada tassel eu preciso de 4 fios assim menores e um fio com o dobro do comprimento, que é esse aqui, para fazer o arremate do tassel. E eu vou precisar também da agulha de tapeceiro. Eu vou utilizar a número 14, mas se você tiver uma agulha ainda mais grossa, número 12, por exemplo, facilita ainda mais, tá? Para passar esse fio, que é um pouco mais grosso, no fundo dessa agulha 14 dá um pouco mais de trabalho. Então, se você tiver uma agulha de numeração mais grossa, facilita ainda mais. Mas com a 14 já dá para fazer esse arremate. Veja que eu vou alinhar essas pontas de fio e você pode fazer em qualquer um, tá? É sempre do mesmo jeito. O tassel vai ser feito sempre na direção do ponto alto duplo, então nós temos a mesma quantidade em todas as cores. Aqui eu vou puxar o fio e vou posicionar deixando metade para cada lado, assim, olha. Deixar ele bem alinhado aqui. E junto eu vou pegar essa ponta de fio. Do outro lado não tem esse fio, mas não tem problema, vai ficar só com um fio a mais, tá? Mas se você quiser cortar, por exemplo, 5 fios, aí o de lá é que vai ficar com um fio a mais, né? Se você dobrar o fio, vai ter 2 fios no lado de lá a mais e esse aqui só tem um. Então, tanto faz deixar esse aqui com um fio a mais ou fazer um fio a mais no outro lado, vai ficar do mesmo jeito. Agora veja que eu vou pegar esse fio maior, né, que tem o dobro do comprimento, e vou posicionar ele deixando ele um pouquinho mais comprido do que o outro aqui para facilitar na hora de encontrar ele para puxar e fazer o arremate do tassel. E aqui, olha, eu vou segurar todos os fios juntos. Aqui vou até puxar um pouco mais. Deixa eu tirar esses fios daqui. Vou fazer uma laçada. Vou dar uma volta por cima do dedo polegar que está segurando aqui, olha. E agora eu vou pegar a ponta de fio e passar na laçada que está no dedo polegar. Veja que sem soltar o fio aqui da laçada eu vou prender. E agora, olha, eu posso pegar os 2 fios aqui para ajustar essa laçada. Com essa ponta de fio maior, eu vou dar aqui 4 ou até 5 voltas para formar o tassel. Quanto mais voltas, mais volumoso. Então, veja que eu vou fazer a primeira volta e depois eu vou fazer as próximas indo em direção à lateral do trabalho, para deixar ele bem ajustado aqui esse tassel. Se você quiser fazer o tassel no avesso, tá? Para esse lado aqui ficar para baixo, também é bem interessante. Fiz 2 voltas, 3, vou fazer 4 voltas, olha. Se fizer 5 já vai ficar bem volumoso. E aperta bem essa volta aqui. Agora eu vou pegar a ponta de fio e passar nessa laçada. E vou puxar a ponta de fio que eu deixei sobrando aqui um pouco maior, porque ele vai puxar essa laçada e puxar o nó aqui do tassel, pode até ajustar ele um pouquinho mais, para dentro desses fios que eu juntei ali, olha, na parte de cima. Pronto. Assim ele já faz o arremate do tassel, o nó fica escondido dentro dessas voltas. Agora o trabalho é pegar essa ponta de fio, passar na agulha de tapeceiro, que eu estou utilizando uma 14, tem que achatar um pouquinho mais aqui as pontas do fio, passar aqui no fundinho da agulha. Olha, veja que eu vou passar todos os fios aqui, não pode deixar sobrando nenhum, senão dificulta na hora de fazer o arremate. Não precisa puxar muito o fio aqui. Olha, eu vou passar de volta. E agora, no avesso, eu vou passar dentro desse acúmulo de pontos aqui, saindo com a agulha em direção ao arremate dos pontos, tá? Onde ficam as pontas do fio. Desse jeito aqui, olha. Talvez dê um pouco de trabalho para puxar aqui, porque temos um fio mais grosso para passar ali dentro, tá? Mas é só ir puxando devagarinho aqui que você consegue passar em todos esses fios. Olha, é só passar, ajustar bem. Agora pode tirar aqui da agulha. E pronto. Depois que fazer todos eles, né, que estiverem todos prontos, a gente corta para ajustar o comprimento para que fique mais ou menos parecido. Não precisa ficar exatamente igual. Veja que eu fiz esse tassel, mas eu vou fazer exatamente igual em todos os outros. Sempre assim, olha, na direção do ponto alto duplo. Então, para cada faixa de cor, temos 2 tasséis, tá? Na outra ponta, nós não temos essa sobra de fio, mas também é do mesmo jeito, olha, tem o ponto alto duplo também para fazer o tassel, tá? Então é só fazer tassel em todos eles. Eu vou aprontar aqui na minha peça para mostrar para você o resultado. Veja que eu finalizei todos eles e agora, olha, para cortar você não precisa medir para ficar todos exatamente com o mesmo comprimento.
Você pode pegar aqui todos os fios, ver mais ou menos, olha, tem de vários comprimentos aqui, isso também fica interessante na ponta do trabalho. Então veja que eu vou cortar só os fios que estão maiores para ficar mais ou menos com a mesma medida. Não vou nem cortar eles exatamente igual, olha. Só puxar para que fique mais ou menos com o mesmo comprimento. Do mesmo jeito. Aqui, olha. Se tiver muitos passando assim o comprimento, você quiser cortar um pouco, mas pode até cortar um por um para deixar mais ou menos com o mesmo comprimento, não precisa ser a medida exata. Vou cortar todos eles. Veja que eu ajustei o comprimento de todos eles, cortei e aqui, olha, eu sempre puxo ele assim, se tiver um passando muito fora do comum, aí eu corto, mas passando um pouquinho assim, olha, passando bem pouquinho, eu nem ajusto o comprimento. E aqui, depois de cortar, ficou com 22 centímetros, mas isso depende também do papelão que você utilizar como base, né? Se for, por exemplo, mais largo, vai ficar mais comprido aqui esse tassel. Se for mais estreito, você pode deixar ele mais curto, mas você pode inclusive medir aqui, olha, por exemplo, nesse papelão eu cortei com 23 centímetros, só que depois de ajustar aqui o comprimento eu deixei ele com 22. Na verdade tem os 23, eu não cortei muitas pontinhas, é que tem essa parte da dobra aqui, né? Por isso que dá os 23 centímetros. Mas aqui, olha, dá 22, quase 23, dá aqui na metade, tá? Então, isso aqui é que determina. Agora, se você quiser ele ainda menor, depois de colocar, ficou muito comprido, aí basta você cortar um com o comprimento que você quer e depois ir ajustando os outros para ficar com o mesmo comprimento, tá? Eu espero que você tenha feito a sua peça, gostado do resultado. Deixa eu mostrar aqui, olha, ela pronta, né? Ficou enorme essa peça, com 2,5 metros de comprimento, e agora, depois do tassel, ela ficou ainda maior, né? Temos aqui mais 23 centímetros, 22, né, de cada lado, ou seja, mais 44 centímetros no comprimento. Então, no total, ela ficou com 2,90 metros, né? 94 centímetros, quase 3 metros, isso medindo aqui com o tassel também. Se você fizer a sua peça, independente do tipo de fio que você utilizar, coloca aí nos comentários e marca a gente também nas redes sociais. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!